Olá, Rafael. Eu me chamo Mônica. Tenho 37 anos e moro em São Paulo. E o relato que eu trago para o canal não se passou comigo, e sim com meu pai, que se chama Anthony. Ele tem dupla nacionalidade, pois o meu avô é americano e a minha avó brasileira. Então, como ele morou por muito tempo em Nova York, ele foi convocado para a guerra no Vietnã. E depois da guerra, ele ficou um tempo recluso em uma fazenda no Texas, que era do meu falecido avô. E depois do que aconteceu lá, ele veio embora para o Brasil. E eu contarei aqui o relato com as palavras do meu pai. Este é um encontro que eu tive em 1975, alguns meses depois de voltar do Vietnã para casa. Simplificando, eu estava começando a ficar cansado de morar na cidade de Nova York, depois de passar vários anos naquela guerra de merda, e decidi que preferia sair e viver sozinho por um tempo. E isso me levou a viver no deserto absoluto do Texas, longe de onde os fazendeiros e realmente qualquer outra pessoa viviam. Bem, me mudei para a fazenda do meu pai. Nesta época, o meu pai já era falecido e eu fiquei sozinho naquele deserto. Viver na solidão não era um problema para mim. Obviamente, qualquer coisa é melhor do que ser capturado por forças inimigas. Então, tudo que eu tinha durante aquela estadia era um pequeno machado de madeira, uma arma de fogo e algumas caixas de fósforo e munição para caso de emergência. Por um breve momento, tudo pareceu bem. E finalmente, eu consegui organizar os meus pensamentos e fazer alguma tentativa de lidar com tudo o que aconteceu durante a guerra. E então, eu comecei a notar alguém andando ocasionalmente em volta da minha fazenda. O fato é que eu escolhi uma das 3 partes mais isoladas do Texas, já que eu não queria encontrar ninguém. Então, ver alguém andando pelas minhas terras me preocupou um pouco. O problema era que as poucas tentativas que eu fazia para seguir esse alguém, eu sempre acabava me deparando com um bando de coiotes ou de alguma forma perdendo a pessoa de vista, apesar da área relativamente plana e aberta que eu estava. Um mês depois dessa pessoa rondar as minhas terras durante a noite, eu comecei a ouvir gritos na madrugada, mas não gritos de terror. Eu não sei explicar como eles eram. Em vez disso, parecia que alguém estava tentando me assustar à distância, ou talvez tentando me intimidar para que eu fosse embora daquela fazenda. Os gritos eram sempre seguidos por uivos de coiote, e eu só ouvia os gritos à noite. E por razões muito óbvias, eu estava começando a pensar em deixar a área e voltar para Nova York. E a pequena família que eu havia deixado lá, pai e irmãos. Mas então, o pior aconteceu, e acho que a decisão foi tomada por mim. Bem, estou falando sobre o meu encontro com o sobrenatural. Até hoje eu não tenho certeza do que foi, mas olhando para trás, com o que eu sei agora, eu tenho alguns palpites. Isso aconteceu na primeira semana de outubro, no que seria a minha última noite no Texas. Bem, já tinha escurecido nesse ponto, e eu esperava outra noite, ouvindo aqueles gritos malditos. A primeira coisa que eu noto agora é que naquela noite em específico, eu não ouvia os uivos e nem os gritos. Bem, não houve gritos, pelo menos nenhum que eu me lembre. A noite foi bastante tranquila, até que aquilo entrou na minha fazenda. Eu mal tinha dormido e não tinha nenhuma vontade de dormir.
Então apenas sentei perto da fogueira que fiz na área da fazenda, quando vi algo se aproximando. No começo, eu fiquei aliviado por ser apenas um coiote, e isso não me incomodaria, já que provavelmente ele estava apenas curioso sobre o fogo e o cheiro da carne que eu estava cozinhando. Eu ignorei, presumindo que ele iria apenas se aproximar, isto é, até começar a se aproximar do fogo. E foi quando eu notei a sua pele emaranhada e pelo cinza e escamoso. Ele parecia doente, enfermo. Olhando mais de perto, ele mal parecia um coiote. Aproximou-se do fogo, virou-se para mim e sorriu. Aquela criatura disse algo que eu não entendi bem. Em seguida, ele se levantou nas patas traseiras e caminhou em direção a mim através do fogo, ainda sorrindo para mim. Ele cantava uma canção que parecia algo como se fosse uma canção de ninar. E a expressão em seus olhos mudou de curiosidade para o tipo de intenção malévola que alguém usa apenas quando pretende matar uma pessoa. E eu, em vez de gritar, como presumo que vocês pensaram que eu faria, eu levantei a minha arma e esvaziei um pente completo naquela maldita coisa. E depois de esvaziar o pente da minha arma, eu me virei para pegar o meu machado e me voltei em direção à coisa e ele havia sumido. Haviam pegadas que seguiram seu rastro em minha direção e depois voltaram por onde ele veio. Eu não sei como, mas ele deve ter se movido muito rápido do que qualquer coisa que eu já vi, para ser capaz de desaparecer tão rapidamente. Não me arrisquei a ver o que quer que fosse aquela coisa e fui embora naquela noite. Fiquei um tempo em Nova York antes de me mudar para o Brasil. E por todas as coisas que eu vi no Vietnã e que aconteceram comigo, eu não acho que nada se compare ao que eu vi naquela noite no Texas, e acho que eu nunca vou esquecer. Boa noite. O fato que eu vou relatar aqui, por mais estranho que seja, foi muito assustador. E por isso, eu resolvi enviar para o canal. Muitos não acreditam, mas eu garanto que foi real, e não uma ilusão ou algo parecido. Bem, certa vez, eu estava viajando a trabalho em um domingo à noite, e a data era 15 de fevereiro, Quaresma. Eu tinha saído de Vitória, Espírito Santo, em direção a Governador Valadares, passando por Colatina. E para quem conhece, depois de Colatina, a estrada é péssima, principalmente chegando perto de Aimorés, em Minas Gerais. E foi nesse trecho da estrada que eu mergulhei com o meu carro em um buraco enorme na estrada, quando desviei de uma cratera maior ainda. O pneu não chegou a estourar, mas esvaziou na hora, pois a roda amassou em vários lugares. A estrada não estava movimentada e estava bastante sinistra, com os buracos de um lado e árvores do outro. E por sorte, ali no meio do nada, um caminhoneiro parou e veio me ajudar. E como estava chovendo, não dava para ver a lua e a estrada estava um breu danado. E depois de trocar o pneu, eu segui mais devagar, pois o próprio caminhoneiro disse que a estrada estaria ruim até chegar em Aimorés. E o meu step estava um pouco baixo, com pouca pressão. Pois bem, estava eu andando a 40 km por hora,
Não dava para ser mais. Em determinado momento, quase parei para poder passar por uma vala no meio da estrada. E quando passei por ela, olhei para o lado direito da pista e vi um cachorro grande, negro, com os olhos vermelhos e com cara de qualquer coisa que lembre um demônio, menos um cachorro. Ele estava olhando para o carro por entre as árvores. Então, eu me assustei um pouco porque o meu alerta dizia que não era uma coisa deste mundo. Mas como eu estava de carro, eu nem liguei e segui o meu caminho. A chuva aumentou e continuei no mesmo ritmo. E mais ou menos a uns 15 quilômetros adiante, bato o farol em um cachorro, agora no lado esquerdo da pista. E adivinhem, negro, muito mais grande ainda, com olhos vermelhos e o olhar demoníaco como o anterior. Aliás, idêntico não, igualzinho, porém maior. Achei uma estranha coincidência, mas fui embora e continuei a minha viagem. Alguns quilômetros adiante, quase chegando em Aimorés, lá estava no acostamento direito um cão negro, e agora era tão grande que deveria ser do tamanho de um boi. Olhos vermelhos, e desta vez parecia que ele ria. Bem, agora eu fiquei muito assustado, e com reação eu saí rápido dali. E só não pisei fundo porque a estrada estava muito ruim mesmo. Mas logo depois que eu passei por ele, um pouco mais à frente, a pista ficou boa novamente e eu só acelerei, parando somente quando encontrei um posto de gasolina com borracheiro. Bom, ou esse cachorro era uma alucinação, ou era o próprio cão do inferno. Eu já ouvi relatos de pessoas que viram o cão do inferno. Bem, de qualquer forma, de noite, naquela estrada, eu nunca mais passo. Boa noite.